Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo. Ovos Josidite. Coma ovos e ganhe força. Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. Hoje você vai acompanhar o primeiro Festival de Literatura Infantil em Aragoiânia e ainda vai ver a entrevista com o padre Maximiliano Costa sobre o papel social da igreja. Começa agora o nosso encontro semanal. A Associação Dom Antônio Ribeiro vai ofertar em Goiânia o mestrado de Direito Canônico. O mestrado vai ser oferecido por meio de um convênio entre a associação e o Pontifício Instituto Superior de Direito Canônico do Rio de Janeiro. O direito canônico surgiu na Idade Média com o objetivo de legislar sobre os sacramentos, funcionamento e andamento da Igreja. A partir das propostas dos bispos da Regional Centro-Oeste, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a Arquidiocese de Goiânia instituiu em 2017 a Associação Dom Antônio Ribeiro, que através de um convênio com o Pontifício Instituto Superior de Direito Canônico do Rio de Janeiro, oferecerá um mestrado em Direito Canônico em Goiânia. Nesse sentido, surgiu um projeto de instalar um curso de mestrado que permitisse a formação de peritos para as câmaras eclesiásticas e para os tribunais do nosso regional. A demora dos processos de nulidade matrimonial era uma realidade não somente do Tribunal Eclesiástico de Goiânia, mas de todas as partes do mundo. O primeiro era uma medida que a Santa Sé tinha chamada dupla sentença, na qual, para que um processo fosse julgado, ele necessitava de dois juízos, um de primeira e um de segunda instância. Então, isso fazia com que o processo demorasse algo não menos que 4, 5 anos. Para simplificar os processos de nulidade matrimonial, Papa Francisco alterou essa normatização, permitindo que o processo fosse julgado em uma só sentença. Porém, mesmo com essa evolução, Padre Cristiano conta as dificuldades ainda enfrentadas. Nós ainda temos o desafio de que, para que os processos sejam julgados em tempo oportuno, nós precisamos de mais juízes que colaborem nos tribunais. Para a igreja, para se nomear um juiz, é necessário que esse juiz tenha, no mínimo, o curso de mestrado em Direito Canônico. Assim, ao estabelecer esse projeto de formação aqui na Arquidiocese de Goiânia, criando ambientes para a formação de mestres em Direito Canônico, dentro de alguns anos nós teremos vários juízes, ou podemos dizer, mais juízes julgando em todos os tribunais aqui do Centro-Oeste. O curso é direcionado a clérigos, religiosos e leigos que tenham concluído o bacharelado em teologia, mas os alunos que não tiverem a formação teológica poderão fazer a complementação acadêmica e ingressar no curso. Para as pessoas que não têm esta formação, é possível fazer um curso propedêutico, fazendo algumas disciplinas de teologia. Vamos pensar uma pessoa que tenha feito graduação diferente da teologia ou do direito civil. Ela pode fazer o mestrado em Direito Canônico, porém, este mestrado em Direito Canônico teria como condição ela fazer algumas disciplinas chamadas propedêuticas, anteriores ao mestrado. A formação tem duração de 3 anos e é dividida em módulos. O primeiro módulo inicia-se hoje e vai até o dia 4 de maio. Ao final do mestrado, será emitido um certificado com o título de Mestre em Direito Canônico, pela Pontifícia Universidade Gregoriana. Acredito que, através desse mestrado, nós poderemos contribuir para a melhoria dos nossos tribunais, das câmaras eclesiásticas de todas as dioceses do Centro-Oeste, bem como de uma pastoral judiciária organizada na Igreja Católica do Centro-Oeste. Paulo VI dizia que a igreja é mestra em humanidades. E de fato isso se verifica ao longo da história. A igreja tem 2000 anos de história e foi aprendendo muito, de um lado, a ciência de Deus,
a história da salvação acontecendo, o aprofundamento da palavra de Deus. E de outro lado, o homem, o ser humano, que vai buscando, vai colaborando com a graça de Deus. Veio aqui em Goiânia o cardeal da educação católica, que coordena toda a educação católica no mundo inteiro, e ele dizia o seguinte, veja quanto é importante isso. Ele dizia, se eu tivesse que fechar uma universidade ou um jardim de infância, ou mesmo uma creche, eu fecharia a universidade. Porque na infância se colocam os fundamentos que depois serão desenvolvidos durante a vida e a pessoa nunca se esquece. Eu mesmo posso dizer de mim que nunca me esqueci das coisas de minha infância, dos ensinamentos que recebi na infância e na juventude. Por outro lado, é importante a educação dos jovens, e aqui eu prefiro falar em educação mesmo, porque ensino é muito restritivo. A universidade, as escolas superiores deverão ter um amplo leque diante de si, não apenas o ensino, mas o saber, conhecer a história, ler os acontecimentos, saber interpretar o mundo, saber interpretar o homem, o ser humano, e saber deixar-se iluminar pela luz de Deus. A ciência não é tudo, ela tem o seu valor, mas a ciência sem a fé vira monstruosa, digamos. A importância do ensino é muito grande. Mais do que o ensino, a educação nos vários níveis da vida. Que Deus abençoe todos aqueles que trabalham no ensino. Eu procuro dar muita importância aos professores da universidade. Quando eles se reúnem, eu sempre dou uma palavra de incentivo aos professores, porque deles depende muito a formação do jovem. E quando visito as escolas primárias, os jardins infantis, também me apraz incentivar as professoras, os professores deste nível a acreditar no seu trabalho, a trabalhar com muito carinho, porque o futuro dessas crianças dependerão deles. Ovos Josidite, qualidade e saúde para a sua vida. Preview. Olá, essa é a agenda da Arquidiocese de Goiânia. Na próxima quarta-feira, dia 2 de maio, te convido a participar da abertura das atividades da Associação Dom Antônio Ribeiro e do mestrado do Direito Canônico, que acontece no Centro Pastoral Dom Fernando, às 10h30. Nessa mesma oportunidade, iremos receber também o cardeal Dom Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, que vai celebrar conosco a solene abertura do primeiro semestre letivo dos estudos acadêmicos. Preview.
Hoje no quadro As Razões da Fé, temos uma pergunta que veio da paróquia Nossa Senhora da Guia em Aparecida de Goiânia. Padre, o que é pecado? Existem tipos de pecado? Obrigado, Nilda, pela sua participação. O pecado é uma falta contra a razão, contra a verdade e contra a consciência reta. Acima de tudo, é uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e também para com o próximo. Isso se dá por causa de um apego perverso a certos bens. Ele fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. Podemos definir com uma palavra, um ato ou um desejo contrários à lei eterna. O pecado é uma ofensa a Deus. Ele se levanta contra o amor de Deus por nós e nos faz desviar dele os nossos corações. O primeiro pecado do homem, segundo o livro do Gênesis, capítulo 3, foi uma desobediência, uma revolta contra Deus, pelo desejo de tornar-se como deuses, conhecendo e determinando o bem e o mal. O pecado é, portanto, amor de si mesmo até o desprezo de Deus. O pecado é totalmente contrário à obediência de Jesus, que realiza a salvação por causa desta exaltação orgulhosa do homem. Cristo, na sua paixão, revela plenamente a gravidade do pecado e o vence com misericórdia. Nilda, com relação à sua segunda pergunta, existe uma grande variedade de pecados. Eles podem ser distintos segundo o seu objeto ou segundo as virtudes ou mandamentos que eles vão contra. O pecado pode ser diretamente uma ofensa a Deus, ao próximo ou a nós mesmos. Além disso, podem se distinguir os pecados de pensamento, de palavra, de ação, de omissão. Com relação à gravidade, temos o pecado mortal e venial. Comete-se o pecado mortal quando ao mesmo tempo há matéria grave e plena consciência e consenso deliberado. Explico melhor. A matéria grave é o ato contra um dos 10 mandamentos da lei de Deus. A plena consciência significa saber que aquilo que se pratica é pecado, e o consenso deliberado quer dizer liberdade para realizar o ato. Esse pecado destrói em nós a caridade, nos priva da graça santificante e nos leva à morte eterna se não nos arrependermos. Ele é perdoado mediante o sacramento do batismo e da penitência. Comete-se o pecado venial, que é essencialmente diferente do pecado mortal, quando se tem matéria leve ou também grave, sem a plena consciência ou total liberdade. Ele não rompe a aliança com Deus, mas enfraquece a caridade. O pecado venial não leva ao pecado mortal, mas a sua repetição gera o vício. Esses são contrários às virtudes, ou seja, são hábitos perversos que obscurecem a consciência e nos inclinam para o mal. Os vícios podem estar unidos aos 7 pecados, que chamamos capitais, que são a soberba, a avareza, a inveja, a ira, a impureza, a gula e a preguiça. Você também pode enviar o seu vídeo para nós e participar do quadro As Razões da Fé. O número do WhatsApp do programa Encontro Semanal é 99174-9290. Mande a sua pergunta e tire as suas dúvidas. Aconteceu no último sábado o primeiro Festival de Literatura Infantil da Paróquia Santa Luzia, em Aragoiânia. Os livros foram pendurados nas árvores da Praça da Matriz com o intuito de despertar a curiosidade das crianças. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. No último sábado aconteceu o primeiro Festival de Literatura Infantil da Paróquia Santa Luzia, na cidade de Aragoiânia. O tema do festival foi As Árvores que Contam Histórias. Padre Amaury Massoleni viu no evento a oportunidade de evangelizar de uma maneira diferente e incentivar as crianças à leitura. Nós que somos evangelizadores, nós temos como missão de despertar e incentivar crianças e adolescentes e também, por que não, adultos,
no incentivo da leitura. Foram pendurados nas árvores mais de 1000 livros usados, arrecadados pela paróquia. O festival não atraiu apenas crianças, mas pessoas de todas as faixas etárias. Perco um pouco de tempo para ler, para despertar, né, essa importância da leitura, porque é um aprendizado. Vai lendo, vai aprendendo e vai passando para a vida. Também compareceram ao festival pessoas das cidades vizinhas. Uma venezuelana que chegou há pouco tempo no Brasil levou os filhos para participar do evento. Muy bueno para incentivar a leitura nos niños. Com o objetivo de incentivar a leitura, o evento recebeu centenas de crianças para brincadeiras, sorteios e, acima de tudo, motivação para entrar no universo do conhecimento. Muita gente não gostava de ler e com esse festival já está começando a gostar. Olha o tanto de criança que tem, já tirou muito de casa, né? E aí eles aprendem mais, como se fala, a leitura abre a mente da gente, né? Então eu achei muito importante e interessante. Né? As crianças sempre devem ser incentivadas à leitura. Adriana de Paula tem coleção de livros em casa e participa efetivamente do aprendizado das filhas. Eu achei muito interessante o incentivo do padre, né, trazer as crianças, a primeira vez na cidade. Então eu acho muito importante passar a leitura para elas, a história para elas. Eu gosto do livro. Com muita chuva forte, frio e vento, mas o inverno chegou, esfriando tudo até pensamento. Ovos Josidite. Qualidade e saúde para a sua vida. Preview. Olá, essa é a agenda da Arquidiocese de Goiânia. Na próxima quarta-feira, dia 2 de maio, te convido a participar da abertura das atividades da Associação Dom Antônio Ribeiro e do mestrado do Direito Canônico, que acontece no Centro Pastoral Dom Fernando, às 10h30. Nessa mesma oportunidade, iremos receber também o cardeal Dom Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, que vai celebrar conosco a solene abertura do primeiro semestre letivo dos estudos acadêmicos. Preview. No quadro Arquidiocese Entrevista de hoje, Gabriela Rodrigues conversa com o padre Maximiliano Costa, coordenador da Ação Social da Arquidiocese de Goiânia. Olá, Padre Max, seja bem-vindo ao programa Encontro Semanal. Olá, muito obrigado. Padre, em que consiste a caridade e qual trabalho será desenvolvido? Bom, a caridade da Igreja é a caridade de Cristo. Cristo é, por excelência, aquele que nos chama a vivermos o amor. E podemos encontrar na própria essência de Deus esse mesmo amor na qual nós fomos criados. E sendo criados por Ele, também somos chamados a viver a caridade no cotidiano, na nossa vida, nas nossas relações. E a síntese dos mandamentos se dá: amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Então, quando nós tomamos a decisão de seguirmos este mandamento que o próprio Cristo nos indica como prática da vida do cotidiano, com certeza também já estamos vivendo a caridade. E ela se desdobra no cuidado com as pessoas mais pobres, com os mais necessitados. Qual é a responsabilidade social da Igreja, onde e como ela atua? Bom, a Igreja sempre teve essa preocupação em auxiliar e ajudar principalmente os mais pobres e necessitados. A opção preferencial de Jesus no Evangelho sempre foi pelos pobres. E, em primeiro lugar, nós devemos levar o pão espiritual, o pão da palavra, o pão da Eucaristia,
mas ao mesmo tempo nos preocupamos com a assistência básica, as pessoas que não têm alimentação, as pessoas que não têm onde morar, as pessoas que muitas vezes não têm acesso à educação. E a igreja, com esta missão, né, de viver o amor e de levar esse amor de Cristo a todos os corações, ela também se preocupa. Ela se compadece com os mais pobres e necessitados, porque Cristo também se compadeceu. E diante desta realidade, ela vai atuando na área da educação, na área da saúde, com as pessoas idosas, com as crianças, não é? E com tantas obras que nós temos, que são de responsabilidade da igreja, auxiliado, claro, pelas congregações religiosas, pelas novas comunidades, mas todas elas com essa preocupação de auxiliar as pessoas mais pobres e necessitadas, sendo o sinal de Cristo, para que essas pessoas também experimentem o amor de Deus. O senhor teve recentemente em missão na África. O senhor acredita que essa ajuda espiritual pode transformar realidades? Claro, nós podemos ser uma gota de água no oceano, mas se cada um faz a sua parte, não é? Nós temos a possibilidade de contribuir para a construção de um mundo mais humano, de um mundo mais justo, mais solidário. E de fato, a realidade lá onde nós fomos, na Guiné-Bissau, é uma realidade muito crítica em todos os aspectos, da alimentação, da educação, da saúde. As estruturas são muito limitadas e nós acreditamos que o pouco que nós fizemos lá durante a nossa missão e agora com esse projeto de parcerias de igrejas irmãs, aonde também vamos auxiliar e acolher alguns padres que virão da África para cá, para que de fato nós somemos as forças, para que nós nos abracemos, unamos, para que cada vez mais esse amor de Cristo possa chegar àqueles nossos irmãos também mais necessitados. Muito obrigada, Padre. Acompanhe essa e outras entrevistas no YouTube, Arquidiocese de Goiânia, e nos acompanhe pelas redes sociais. Até a próxima! Na direção espiritual de hoje, vamos tratar sobre a virtude da prudência no aspecto da sua natureza. A prudência é uma virtude moral e sobrenatural que inclina nossa inteligência a escolher em qualquer circunstância os melhores meios para atingir os nossos fins, sujeitando-o ao nosso fim último. Não é, portanto, nem a prudência da carne, nem a prudência puramente humana, é a prudência cristã. A prudência da carne nos torna engenhosos para encontrar os meios de alcançar um fim mau, de satisfazer as nossas paixões, de enriquecer, de nos vangloriar. A prudência puramente humana busca os melhores meios para atingir um fim natural sem o subordinar ao fim supremo. Como, por exemplo, a prudência do comerciante, do artista, do operário, que procuram ganhar dinheiro ou conquistar glória sem se preocuparem com Deus ou com a felicidade eterna. Como diz nosso Senhor Jesus Cristo, de que vale ganhar o mundo inteiro se perde a vida eterna. Ao contrário, a prudência cristã apoia-se nos princípios da fé e nos conduz a Deus, conhecido e amado na terra e possuído no céu. A prudência ocupa-se de todos os pormenores da nossa vida, regula os nossos pensamentos para os impedir de se extraviarem fora de Deus, regula as nossas intenções para afastar o que possa corromper a pureza. Regula os nossos afetos, sentimentos e escolhas para nos unir a Deus. Regula até os nossos atos exteriores e o cumprimento de nossas decisões para nos levar à eternidade. Esta virtude reside na inteligência que nos ajuda a julgar e discernir o que em cada circunstância particular nos torna mais capazes de alcançar a nossa finalidade. Os meios que a prudência emprega não são somente meios honestos, mas também meios sobrenaturais. A oração e os sacramentos, que multiplicando as nossas forças para o bem, nos fazem chegar a bons resultados. Para agir com prudência, são necessárias 3 condições: refletir com maturidade, decidir com sabedoria e executar com firmeza. A primeira nos impõe uma reflexão amadurecida para buscar os meios mais adequados ao fim que se pretende. Mas não basta somente refletir, é importante saber consultar os homens sensatos e experientes. Uma palavra, a observação de um amigo, de um parente e às vezes até mesmo de alguém que seja subordinado a nós.
abre-nos os olhos e nos mostra uma face das coisas que havíamos esquecido ou até mesmo menosprezado. Por isso podemos dizer, há mais sabedoria em duas cabeças do que em uma só. Nunca nos esqueçamos de recorrer ao melhor dos conselheiros, o Pai das Luzes. Recitar a oração Vinde Espírito Santo com confiança nos será mais útil do que muitas considerações humanas. Depois de uma decisão, não devemos demorar na realização de um projeto. Devemos prever, calculando de antemão, os esforços necessários para a realização dos nossos projetos, os obstáculos que encontraremos e os meios de o vencer, a fim de proporcionar o esforço ao resultado que se pretende alcançar. É necessário também abrir bem os olhos e considerar toda a realidade à nossa volta e tirar o melhor proveito de tudo que nos cerca. Mesmo depois de prever tudo, nem sempre acontecem as coisas como havíamos presumido, porque a nossa sabedoria é falha e limitada. Ao perceber realidades ofensivas, sejam elas físicas ou espirituais, é necessário recorrer à oração, aos sacramentos e aos conselhos de um diretor espiritual. Assim não seremos vítimas de circunstâncias imprevistas. Com a graça de Deus, acabaremos por levar a bom termo os projetos sabiamente traçados. Na última reportagem da série Sacramentos, você vai conhecer um pouco mais sobre a penitência e a unção dos enfermos, sinais da cura do corpo e da alma. Os sacramentos da reconciliação e da unção dos enfermos são sacramentos de cura. Cristo, médico da alma e do corpo, os instituiu porque a vida nova que nos foi dada por Ele, nos sacramentos de iniciação cristã, pode ser enfraquecida e até perdida por causa do pecado. Nós experimentamos muitas vezes na nossa vida as debilidades espirituais, o pecado, mas também as debilidades físicas. Então, os dois sacramentos de cura visam restabelecer a saúde espiritual, mas também a saúde física. O sacramento da reconciliação realiza sacramentalmente o convite de Jesus à conversão. O sacramento da reconciliação com Deus traz consigo uma verdadeira ressurreição espiritual, uma restituição da dignidade e dos bens da vida dos filhos de Deus. O sacramento da penitência ou o sacramento da confissão nos ajuda a restabelecer a graça de Deus que nós perdemos pelo pecado. A celebração do sacramento da unção dos enfermos consiste na unção com óleo sobre a fronte e sobre as mãos do doente, acompanhada pela oração do sacerdote, que implora a graça especial desse sacramento. Nas nossas debilidades físicas, a velhice, a doença física, nós recebemos a sagrada unção, que visa restabelecer a saúde do corpo. Pela unção dos enfermos, a igreja toda entrega os doentes aos cuidados do Senhor, sofredor e glorificado, para que os alivie e salve. Então, os dois sacramentos de cura têm esse objetivo, a cura tanto do corpo, mas também a cura do espírito. Chegamos ao final de mais um encontro semanal. Você acompanha essas e outras edições no YouTube da Arquidiocese de Goiânia e também pode acessar as nossas redes sociais. Nos vemos na próxima semana no nosso encontro semanal. Deus dê a você e a sua família a alegria da vida em Cristo. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor que me disse assim, que a flor do campo, meu alecrim. Foi meu amor que me disse assim, que a flor do campo,
No próximo encontro, damos início à série de maio com o tema Dogmas Marianos e ainda acompanha uma reportagem na paróquia São Francisco de Assis. Participe você também do programa Encontro Semanal, todo sábado às 8h30 da manhã e às 17 horas aqui na PUC TV.